Olá, amigos e amigas do Café com Teologia, sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas por aqui. Você já sabe que domingo é dia de escola bíblica dominical. A maioria das pessoas já não tem mais o menor valor pela escola dominical e falar em um estudo bíblico aos domingos, né, já não faz sentido para a grande maioria das pessoas. A gente precisa entender que boa parte das igrejas já aboliram totalmente a escola dominical e algumas outras que ainda mantêm no nome, na programação, a escola dominical, já não utilizam mais esse espaço para estudar a Bíblia ou para não estudar temas relacionados à Bíblia, né? Algumas das escolas dominicais existentes trabalham outras questões, até muito motivacionais ou empresariais até, e outras usam esse espaço apenas para fechar a igreja cada vez mais dentro dela mesma e apenas para trabalhar sem liberdade as suas próprias doutrinas e posicionamentos. A proposta da nossa escola dominical aqui no canal não é necessariamente reeditar um modelo, um formato de encontro como já foi no passado, ou como talvez seja no presente em alguns lugares. Mas é fazer desse espaço, desse momento, uma oportunidade para a gente estudar os livros da Bíblia. É claro que os livros da Bíblia têm uma profundidade grande, né? São livros vastos, são livros com uma história enorme e não é nossa proposta esgotar o assunto, até porque seria quase impossível fazer isso, mas oferecer para você uma boa visão geral sobre as temáticas dos livros da Bíblia. Nós começamos algumas semanas atrás com uma introdução à Bíblia e depois temos falado semana após semana de Gênesis, Êxodo, Levítico e assim sucessivamente até chegar nesse momento que nós estamos, em que falaremos sobre o livro de Jó, que você, com toda certeza, já ouviu alguma coisa sobre Jó, já leu alguma coisa sobre Jó, e dificilmente a maioria que me assiste leu totalmente o livro de Jó. Aliás, eu gostaria de aproveitar para propor que você use os comentários desse vídeo para falar se você já leu a Bíblia toda, se você já leu a Bíblia inteira, né? Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Quantas vezes você já leu, se já leu só o Antigo ou só o Novo Testamento? Porque essa é uma pergunta que a maioria das pessoas não faz mais atualmente, e é uma pergunta que vale a pena a gente pensar um pouco sobre ela. Inclusive, eu já vi teólogos, né, com um tempo de experiência que leram a Bíblia pouquíssimas vezes, que sinceramente não faz o menor sentido, né? Se para um cristão comum não faz sentido não ter lido a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, para algum teólogo em si, ainda que seja um teólogo aspirante que esteja fazendo faculdade, é obrigatório ter lido a Bíblia e ler a Bíblia com regularidade, né? Você sabe, você que tem acompanhado aqui o nosso espaço, né, dominical, sabe que a gente já trabalhou duas sessões inteiras da Bíblia, e aí levando em consideração a organização popular que a Bíblia protestante traz para a gente e uma parte das Bíblias católicas também traz, embora as principais Bíblias católicas sigam a organização no Antigo Testamento, né, do cânon hebraico da Bíblia, que tem uma diferença do cânon hebraico para a Bíblia protestante do Antigo Testamento que a gente está acostumado a perceber. Mas seguindo esse cânon popular, né, da Bíblia protestante, e se você é católico, não tem problema algum, muito pelo contrário, né? Claro que você é muito bem-vindo por aqui. O meu teor, o meu conteúdo não é um conteúdo protestante propriamente dito, pelo contrário, eu até baseio os meus estudos em Bíblias católicas, né? Como a Bíblia Tebe, que não é necessariamente católica, é uma Bíblia ecumênica, mas como a Bíblia de Jerusalém.
Só estou usando como modelo de ordem dos livros esse modelo mais protestante, né? Nós aqui já falamos sobre o Pentateuco, tem lá um vídeo para cada um dos 5 livros do Pentateuco, e nós também encerramos na semana passada, ao falar sobre o livro de Esther, os 12 livros históricos, né? Que começa ali em Josué e vai até o livro de Esther, e há já na crítica bíblica, há muito tempo, já há críticas com relação a essas designações, porque não seguem parâmetros historiográficos, etc. Mas tudo bem, o fato é que aqueles 12 livros nós já temos vídeos aqui no canal abordando sobre cada um deles. E hoje, quando nós começamos a falar aqui no vídeo, falamos que o tema de hoje é o livro de Jó, consequentemente, nós estamos abrindo uma nova série, uma nova sessão por aqui, que são os chamados livros poéticos, ou como são chamados nas Bíblias católicas, os livros sapienciais, os livros da sabedoria do povo de Israel. São 5 livros falando sobre a poesia, sobre a sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses 5 livros têm algumas características específicas, né? São livros de sabedoria, são livros poéticos, alguns são hinos, né? São músicas como os Salmos, outros têm uma estrutura de reflexão, como o livro de Provérbios, e, na verdade, são livros que não devem, na sua maior parte, ser entendidos literalmente, porque não são livros literais, né? São livros que trazem valores, que trazem ensinamentos, que trazem reflexões, e, por isso, se utilizam de letras, se utilizam de poemas, se utilizam de histórias para, através desses elementos, trazer ensinamentos para a reflexão e para o crescimento daqueles que tomam conhecimento dessas histórias, né? O mesmo vale aqui para o livro de Jó, que é o primeiro dos livros poéticos ou sapienciais. É um livro que não deve ser entendido literalmente como uma história verídica que aconteceu no passado, com um personagem de nome Jó, né, com seus amigos com aqueles nomes específicos, mas é um livro reflexivo, um livro que traz ensinamentos interessantes, e é um pouco sobre isso também que esse vídeo fala. Para algumas pessoas, o livro de Jó é uma proposta para se entender o mal, mas não é essa a proposta do livro de Jó. Pelo livro de Jó, nós não entendemos o mal, a sua ação, né, a sua atuação ou coisas semelhantes, mas o livro de Jó é uma explicação sobre a dificuldade, é uma apresentação da dificuldade que um ser humano tem, principalmente um ser humano religioso, um ser humano piedoso, né? E a dificuldade que esse ser humano tem de lidar com Deus diante da injustiça, que é uma temática ainda bastante problemática para os dias atuais, não apenas para aquela época, né? Mas como entender Deus diante da catástrofe, como entender o relacionamento de Deus diante da maldade, diante da injustiça. E o livro de Jó, embora não seja uma resposta da qual não tenha mais nenhuma dúvida, mas é uma tentativa de mostrar como é sofrido para o ser humano a sua relação com Deus diante desse problema, diante do problema do sofrimento, diante do problema da injustiça. É para se saber que Jó provavelmente é um dos textos mais antigos que se tem conhecimento sobre a Bíblia, e, é claro, também um livro longo como é o livro de Jó, com 42 capítulos, você já deve partir do pressuposto de que não foi um livro escrito de uma única vez, né? E provavelmente também não foi escrito por um mesmo autor, porque é um texto muito grande e até textos menores eram escritos em épocas diferentes, por pessoas diferentes, quanto mais um livro com esse tamanho.
É um livro que provavelmente foi escrito no final do segundo milênio antes de Cristo, e aí você já tem uma noção da antiguidade desse livro, né? De quão antigo é esse texto de Jó, que alguns cravam dizendo que foi o primeiro de todos os livros da Bíblia a ser escrito, né? Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros, com toda certeza. Agora, é importante que você saiba que esse livro ele não é um livro originado na cultura hebraica, na cultura judaica. Esse não é um livro que surge dentro da cultura israelita. Era um livro que já se tinha conhecimento no Oriente Médio. Era um texto que já circulava entre as diversas culturas, entre as diversas religiões no Oriente Médio, quando o povo israelita, quando o povo hebreu tem contato com esse conteúdo, tem contato com esse livro. A gente poderia dizer que o povo hebreu se apropriou do conteúdo desse livro, e essa palavra apropriação, no caso, não deve ser entendida de modo pejorativo, não. Porque era muito comum naquela época em que a leitura e a escrita não era tão popular como para a nossa cultura, que algumas histórias circulassem entre as diversas culturas localizadas numa determinada região. Então, esse é um poema, é uma história, é uma coleção de poemas que já se tinha conhecimento no Oriente Médio, nas culturas daquela região, e que essa história, essa cultura, esse poema chega até os hebreus que tomam conhecimento dessa história, dos seus valores, dos seus ensinamentos e, é claro, fazem uma versão de acordo com a cultura hebraica, de acordo com a cultura israelita. Ou seja, essa cultura adapta o conteúdo do livro de Jó à sua realidade, ao seu modo de entender a relação com Deus, do seu modo de entender a relação com a injustiça, com o sofrimento, como o ser humano lida diante disso, né? Que é adaptado ao modo israelita de se pensar a sabedoria. E o assunto da sabedoria, dos anciãos, né, da reflexão sobre a vida, é um assunto extremamente importante para a cultura israelita, e nós veremos isso não apenas no livro de Jó, mas também nos outros livros poéticos, né? Então nós temos em Jó uma adaptação de um livro de sabedoria oriental à realidade israelita, que também faz parte dessa sabedoria oriental, né? E aí, por exemplo, quando nós vemos o conteúdo do livro de Jó, nós temos pouquíssimas ou quase nenhuma indicação do culto, da fé, da religiosidade clássica dos hebreus que vai vigorar ali no Antigo Testamento. O livro de Jó também é um golpe certeiro à teologia da prosperidade, né? Embora, é claro, naquela época não se tinha o menor conhecimento desse assunto, mas para quem conhece hoje o que é a teologia da prosperidade e lê o livro de Jó, percebe que a teologia da prosperidade nem pode fazer sentido já numa literatura tão antiga como é a literatura relacionada a Jó. E um outro elemento também que é bastante importante a gente pensar é que esse livro ele surge, assim como Eclesiastes, assim como outros textos, surgem num período em que tem um pensamento ligado à chamada teologia retributiva. Não sei se você conhece essa temática, né? Mas a teologia retributiva era aquela ideia de que se a pessoa fez o que é bom, Deus tem que lhe abençoar. Se essa pessoa fez o que é mal, Deus tem que lhe punir. E isso gera algumas crises muito profundas, como em alguns salmos, né? Quando Asaf tem uma crise de consciência, uma crise de fé intensa, porque ele percebe muitas pessoas boas, muitas pessoas de boa índole, pessoas piedosas, pessoas tementes se dando mal, e outras pessoas mais perversas se dando bem, prosperando. E ele tem uma crise enorme e vai tentar lidar com essa realidade lá no seu texto, no Salmo 84, por exemplo, né? E o livro de Jó também parte disso, porque boa parte da crise
que Jó vive ao longo de todo esse texto, é porque na sua cabeça, naquela cultura, naquele cenário, se entende os parâmetros da teologia retributiva. E no dia a dia, na prática, vai se percebendo que isso não tem muito sentido, porque Jó era um homem temente a Deus, um homem íntegro, um homem reto, e está passando por tribulações e tristezas enormes, né? Que ele não consegue encontrar explicações para o porquê de tantas injustiças, de tantas tristezas que ele está sofrendo. Por exemplo, Jó, no capítulo 1, no versículo 1, vai falar um pouco sobre quem era esse hipotético personagem, né? Havia um homem na terra de Uz. Uz não é uma terra da Palestina, propriamente dita, cujo nome era Jó, e ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E para uma estrutura baseada na teologia retributiva, é enlouquecedor pensar num homem que era íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal e que mesmo assim vai sofrer todas as calamidades possíveis e imaginárias, como a perda de tudo que ele tem, a perda da sua dignidade, da sua saúde, a perda de seus filhos, toda essa maldade toda, né? Como sendo um grande jogo entre Deus e o mal, entre a divindade e entre uma personificação da maldade, que apostam num jogo de que Jó só é temente porque ele tem tudo. E Deus apostando que não, ele mesmo se tirar tudo que ele tem, ele continuaria fiel a Deus. E muitas pessoas, inclusive, têm o medo de viver uma experiência parecida com Jó, ou baseiam algumas pregações nessa realidade, mas esse é um livro sapiencial, é um livro que tem o objetivo de nos levar à reflexão sobre os nossos valores, sobre as nossas reais riquezas, sobre o que nos motiva a nos relacionar com Deus e assim por diante. Esse é a proposta de um livro de sabedoria, de um livro reflexivo como é o livro de Jó. A estrutura desse longo livro, né, de 42 capítulos, e para algumas pessoas só tem o capítulo 1, que faz uma definição sobre quem era Jó e como começa como começa o seu período de sofrimento, né? E vai lá direto para o capítulo 42, quando Jó declara que agora sim conhece a Deus. Mas no meio desse caminho tem uma história longa. E a obra se divide em 5 partes, porque não é um único texto, é uma coletânea de 5 textos, de 5 estruturas. A primeira parte é um prólogo feito em prosa, onde Jó é atingido por essas calamidades todas e se mantém piedoso, mantém a sua fé, e essa estrutura está logo no início do livro, no capítulo 1 até o capítulo 2. Capítulo 1 e capítulo 2, basicamente, né, que é onde tem essa primeira estrutura, o primeiro dos textos que compõem o livro de Jó. O segundo texto é um diálogo inverso entre Jó e os seus amigos, né? E todo mundo sabe um pouco dessa história dos 3 amigos, Elifaz, Bildade e Sofar. E esse texto está no capítulo 3 até o capítulo 31. É um longo texto falando sobre essa relação entre Jó e os seus 3 amigos. Depois nós temos o terceiro texto que compõe o livro de Jó, que vai do capítulo 32 até o capítulo 37, que é uma série de diálogos com a intervenção de um quarto amigo de Jó, um homem chamado Eliú, né? Aparece um quarto amigo de Jó nessa conversa, que é um terceiro texto que vai compor esse livro. Depois, o quarto texto é o diálogo em verso entre Deus e Jó, do capítulo 38 até o capítulo 42, versículo 6, né? Que é um texto muito conhecido. E, por fim, nós temos um epílogo também apresentado em prosa, que são os últimos versículos do livro de Jó, os últimos versículos do capítulo 42 de Jó.
Portanto, os 42 capítulos de Jó que nós conhecemos pela nossa Bíblia, eles não devem ser entendidos como uma unidade, mas eles são o resultado de 5 textos iniciais que serão compilados, montados e formarão o livro que nós conhecemos hoje como livro de Jó. E por falar naquela estrutura inicial que eu falei há algum tempinho atrás, o capítulo 42 é o ápice dessa relação de Jó com a divindade e como Jó passa a ressignificar essa relação com Deus no capítulo 42, né? E ele diz assim, ó: então respondeu Jó a Deus: bem sei que tudo podes e que os teus planos não podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que eu não entendia, de coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conheci apenas de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Esse texto, que muitas vezes é romantizado por pregadores cristãos, na verdade mostra um Jó tentando buscar significado na sua fé, tentando ressignificar a sua relação com Deus e tentar fazer sentido em tudo aquilo que ele estava vivenciando, e que Deus continua sendo Deus, né? Apesar de todas as suas dificuldades como ser humano, e que ele precisa entender melhor essas relações com Deus e ressignificar a sua fé, a sua história e a sua caminhada a partir desse momento. O livro de Jó é um livro longo, é um livro que boa parte do seu texto se baseia no contato que Jó tem com os seus amigos, até mostrar Deus conversando com ele, e é um livro que tem muitas reflexões para nos trazer, e esse é realmente o propósito desse livro de Jó, né? Se você gostou dessa nossa apresentação de Jó, do seu livro, deixe seu like, compartilhe o conteúdo. No próximo domingo nós falaremos sobre os Salmos e é claro que de hoje até o domingo que vem, vários outros conteúdos estrearão aqui no canal e você é mais do que convidado e convidada para participar com a gente. Um abraço, bom domingo e boa semana para você.